Então, tecnicamente é isso. Nós temos emissão de gases de efeito estufa, maior concentração de gás na atmosfera, isso está aumentando a concentração de CO2, nós estamos atingindo aí 380 ppm. As plantas, isso começa a ficar fitotóxico a partir de 500 ppm. As plantas morrem envenenadas, algumas plantas, não todas. E hoje está quanto? 380, né? 380. E o ritmo qual é? Zero. 2,5. 280 passou para 380. Não, a taxa de incremento anual. Em 100 anos aumentou 100 mais ou menos. 2 e poucos por cento ao ano. Sim. 2,5 ppm por ano. Alguma coisa assim, está sendo nessa faixa, né? Nos últimos tempos, sim. Muito alto, muito alto. E isso é complicado. Isso é uma coisa complicada, porque a gente tem que dar um jeito. Aí entra a importância dos MDRs. Tem que trabalhar com o mecanismo de desenvolvimento limpo para isso. Então, bom, isso é um caso. Caso do CO2. Sem falar no metano, sem falar no óxido nitroso. São outras. Aí vem a história do boi, né? O arroto do boi, né? A fermentação entérica jogando metano na atmosfera. Então, essas coisas também estão acontecendo. Agora, está tudo perdido? Vamos então começar a tomar cerveja sem parar, porque o mundo vai acabar? Não é bem assim. Esforços estão sendo feitos. Primeiro, aproveitar melhor que outro e entrar com os mecanismos de desenvolvimento limpo. Segundo, eu vejo isso no Brasil como uma das maiores oportunidades que o nosso país está tendo. Uma das maiores oportunidades que nós estamos tendo. Primeiro, porque nós temos uma agricultura que, se ela for bem feita, ela tem escala e nós podemos usar técnicas de limpeza da atmosfera com escala. Então, quando eu falo em plantio direto, eu estou falando de 23 milhões de hectares, com capacidade de retirar da atmosfera, se bem feito, 500 quilos de carbono por hectare. Os números que eu 20 milhões, mínimo 20 milhões de hectares, mínimo, máximo 23 milhões de hectares com sistema de plantio direto, que é tropical, isso é uma coisa única, né, que nos permite, inclusive, ter 2 safras, né, limpando a atmosfera constantemente. Isso é uma coisa única no Brasil. Segundo, nós temos sistemas de produção que envolvem pecuária e lavoura, que você, a partir de uma reciclagem dos nossos pastos degradados, estamos falando aí em torno de 100 milhões de hectares, 40 no Cerrado, 40 na Amazônia, 10, 20 no sul do Brasil, degradados. Desde um dia que um economista falou que o pecuarista era gigolô de vaca, parou-se de investir publicamente recursos públicos para você melhorar os pastos. Os pastos foram se degradando. O que significa isso? Pôr calcário, pôr adubo, trocar o pasto. Isso não foi feito. E esses pastos têm uma capacidade de sequestro de carbono muito grande. Então nós temos uma técnica que eu chamo de integração pecuária-lavoura. Se você fizer isso, você recicla nutrientes, reduz a erosão, aumenta o sequestro de carbono e reforça o boi verde brasileiro, que não depende dessa ameaça da vaca louca, não come ração. E você pode, nessa escala, dobrar a nossa produção de grãos sem abrir fronteira agrícola. Os números são muito evidentes. O governo tem feito esforço muito grande nesse sentido. O ministro Roberto Rodrigues defendia muito isso. O ministro Platini de Moraes defendia isso nessa linha. E isso é muito eficiente em sequestro de carbono também. Tá? E o terceiro aspecto são os sistemas agroflorestais. Você faz pasto com madeira. Tá? Isso aí entra uma nova opção que não está sendo discutida no Brasil ainda, porque exige tecnologia e tem que ter pesquisa, que são as florestas energéticas. Nós sabemos tirar etanol de cana. Nós temos que tirar etanol de florestas energéticas também, porque os países industrializados estão investindo maciçamente nisso. É o único ponto que pode competir com o nosso etanol. Não vai ser o milho dos Estados Unidos. O milho dos Estados Unidos não me assusta. Me assusta as florestas energéticas. E nós temos que desenvolver tecnologia nisso. Então, em termos de escala, o Brasil tem, sim, são pouquíssimos projetos, mas nós temos tecnologia suficiente para ser competitivo e mostrar que a gente, já que a gente perdeu um pouco, nós estamos comparando um pouco com o PAN, nós estamos nos jogos, nós estamos em 4º, 5º lugar aí na corrida tecnológica, né? Não vamos chegar na medalha de ouro nunca, né? Mas nós não podemos perder a corrida ambiental. Quando você fala em plantio direto, é um plantio sem revolver o solo. Sem arar. Nós importamos uma técnica europeia, de países temperados, onde você ara, gradeia, nivela. Agora não, você colhe o milho, deixa a palha e planta em cima. Pronto, você economiza energia, é fantástico. O Brasil faz isso há mais de 20 anos. Então, são essas coisas que a gente tem defendido aí. Agora, do ponto de vista tecnológico,
Várias pesquisas estão sendo feitas no sentido de identificar a vulnerabilidade dos sistemas agrícolas brasileiros, como é que eles estão sendo afetados ou podem ser afetados nos cenários extremos. E nós estamos também trabalhando com uma plataforma de pesquisa em mudanças climáticas. A Embrapa, junto com a Unicamp, o USP, o próprio Ministério da Ciência e Tecnologia, nós estamos criando uma plataforma de pesquisa em mudanças climáticas, cujo objetivo principal é focado em duas ações. Na verdade, quando discute mudanças climáticas, nós temos três eixos: vulnerabilidade, adaptabilidade e mitigação. A vulnerabilidade nós vamos deixar para o INPE fazer, porque o INPE tem, o INPE e outras instituições que estão trabalhando com esses modelos de simulação, indicando onde é que a coisa vai esquentar e esfriar. Agora, adaptação e vulnerabilidade nós temos condição de estudar. Então, quais são os melhores sistemas, em qual região, se mudar a geografia de produção, vamos botar o que, aonde, né? Se sai café de São Paulo, o que entra no lugar? Coisa desse jeito que a gente está tentando trabalhar. E fazer, principalmente, um maciço investimento em melhoramento genético. Se as plantas continuarem do jeito que estão, elas não vão resistir esse aumento de temperatura. Então, a nossa soja, ela vai ter que sofrer hoje, ao invés de sofrer o melhoramento chamado de fotoperíodo, que foi o que ela foi feita para chegar na Amazônia, por exemplo, ela vai ter que ser adaptada a alguma coisa em termos de termorregulação. Ela vai ter que sofrer adaptações nessa linha para poder sobreviver a essa temperatura. Né? Então, é mais ou menos nessa linha que nós estamos falando, é o que a gente chamaria de melhoramento de segunda geração. Né? Técnicas de biotecnologia de segunda geração adaptadas à estresse ambiental, eficiência hídrica e temperatura elevada.